conversa especial. Homenagem aos agricultores brasileiros, os empreendedores do agronegócio, uma homenagem aos homens do campo, né? Aqueles que pisam com os pés descalços da infância, o solo barrento do interior, muitas vezes, acompanhado dos seus pais, para logo na infância aprender a lida na lavoura. Eu estou aqui, vamos logo encurtando essa introdução, com o Celso Ricardo, que é um aficionado da agricultura brasileira, é um porta-voz importante do agronegócio do nosso país. Há pouco ele foi convocado pelo ministro Paulo Guedes, foi convocado pela ministra Tereza Cristina, da Agricultura, para conversar, opinar, sugerir. E hoje eu tenho a satisfação de recebê-lo. O Celso Ricardo vai dar o seu boa noite e vai dizer qual foi a sua... Aliás, ô Celso, é interessante essa pergunta. Como é uma volta às origens, não é? Como você iniciou a atividade da agricultura, do agronegócio? Foi de família? Seus pais é que introduziram esse gosto pelo campo e você assimilou inteiramente. Eu ganhei esse tempo até para que os nossos seguidores pudessem chegar mais e acompanhar agora a sua palavra. Celso Ricardo, diga então como é que você fez essa opção pelo agronegócio, pela agricultura. Boa noite, senador Álvaro Dias. É um prazer imenso estar aqui conversando com o senhor. Na realidade, eu comecei muito cedo a pegar o gosto pelo setor do agronegócio, por causa do meu pai, diretamente, que nós tínhamos uma ligação com a pecuária de corte lá na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, e também com a parte da cadeia, na realidade, na cadeia da produção da carne bovina como um todo, né? Nós trabalhamos com pecuária de corte, também tivemos essa ligação muito forte com os frigoríficos, e na realidade eu alternava os meus horários de colégio. Quando eu estudava na parte da tarde, eu ia para o frigorífico de manhã. Quando eu passei a estudar de manhã, eu ia para o frigorífico à tarde, e dali começou o gosto pelas operações, o entendimento do quanto representa a produção de proteína animal como um todo, né? Naquela época, para aquela região, na extinta CICAD, o frigorífico que tinha em Bagé, tinha um quadro de exportação fantástico, e lá eu comecei a buscar o entendimento, a pegar gosto pelo trabalho, e dali partiu da pecuária de corte, já partiu o interesse pela agricultura. Principalmente o que mais me chamou a atenção foi porque essa parte do agronegócio, ela sempre viveu de momentos. E eu, acreditando e vivendo todas as operações, comecei a entender que a gente pode fazer a diferença e conseguir um equilíbrio e estabilidade ao longo dos meses, ao longo dos anos, para fortalecer a cadeia como um todo. Seja para suínos, bovinos, ovinos também. Então, começou muito cedo, eu tinha 7 anos, mais ou menos, 7 para 8 anos, quando eu comecei a acompanhar meu pai, e aí já não parei mais. Maravilha. Bem, eu acho que esse é um assunto do momento, porque o Brasil vive uma crise, essa palavra sem precedentes tem sido reiterada na nossa história, né? Quantas vezes nós ouvimos crise sem precedentes, mas é a realidade. Nós já estávamos em crise e com a pandemia a crise econômica se agrava. E nós sabemos já, a ONU, a FAO, enfim, esses organismos internacionais apontam para a necessidade de um crescimento da produção agrícola, da produção de alimentos no mundo. Até 2050 nós teremos que produzir 60% a mais do que produzimos hoje, para alimentar a população do universo. E 40% disso terá que sair do Brasil. Veja o patrimônio que nós temos. É por essa razão que hoje nós vamos conversar sobre a importância do homem do campo, da agricultura,
do agronegócio. Aliás, você falou do seu início, da origem e dos seus pais, e eu, evidentemente, também acho que é importante destacar o papel dos agricultores como bandeirantes, né? Como desbravadores, como colonizadores, aqueles que tiveram ousadia, avançaram, derrubaram a selva para construir civilizações. E foi assim que eu nasci também, né, o Celso Ricardo. Meu pai, evidentemente, muito antes de eu ter nascido, por volta de 1938, ele saiu da pequena Quatá, no interior de São Paulo, e foi até Londrina, de Jardineira, no Paraná, Londrina, e de Londrina a Maringá, 100 quilômetros de distância, em linha reta. Ele foi no lombo de cavalo ou de burro para encontrar a área em que ele plantaria, não é? E foi assim, chegou lá no fim da picada, local denominado na chamada Maringá Velho, né? E lá encontrou-se com os corretores de terra para escolher a área e escolheu. Isso em 1938. E depois, evidente, levou muito tempo para a colonização da área, né, para o plantio do café. E só em 1954 é que levou a família até o Paraná, até a cidade de Maringá, onde nós vimos lá um mar verde de café, não é? E foi ali que tudo começou. E é evidente que eu sempre digo que os nossos governantes são muito urbanos e, por isso, não valorizam tanto a agricultura e os agricultores. E esse é um momento de valorização, porque a agricultura é que tem garantido ainda o crescimento desse país, não é? E os dados todos conhecem. A agricultura, no ano passado, foi responsável por 26,6% do produto interno bruto, é responsável por 32% dos empregos gerados no país, e a agricultura não é só a área rural até a porteira, é além porteira, aí vem uma série de áreas conectadas, né, que significam impulsionar o desenvolvimento econômico. Mas vamos deixar o Celso Ricardo falar. Eu quero, antes de mais nada, perguntar a você, Celso Ricardo, que é um consultor para o agronegócio, para as pessoas que atuam na agricultura, qual é a sua expectativa em relação ao agronegócio diante da crise que nós estamos vivendo? Senador, o senhor deu ênfase aquela hora para as observações da FAO, e quando a minha preocupação do agronegócio, ou para com o agronegócio, eu divido ela entre antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. O Brasil, a agricultura, a pecuária, de uma maneira geral, ela gera, assim como uma grande empresa, às vezes, que tem um fluxo de caixa muito intenso, muito volumoso, o Brasil gera também volume de exportação, e nós somos conhecidos lá fora, basicamente, como um país de volume, um país de commodity. Se nós analisarmos essas últimas questões, esses últimos meses, vamos botar os últimos anos, onde o Brasil teve um crescimento, vamos botar de fim de 2018, e tivemos o impacto da China, e as grandes exportações de proteína animal, em especial a carne bovina, causaram um certo impacto, em primeira instância positivo a todos, porque os volumes e os valores gerados naquele momento foram realmente muito interessantes. Porém, no final de 2018 para cá, quando a pandemia realmente começou a se manifestar pelo mundo, claro que houveram algumas grandes potências mundiais em termos de produção que acabaram reduzindo os seus volumes de exportação ou acabaram tendo algumas restrições frente ao mercado internacional que abriram para o Brasil algumas novas oportunidades comerciais. Mas é interessante que nós venhamos a salientar e a destacar que essa visão do Brasil, em termos de um país que exporta volume, de uma certa forma nos correlaciona a uma sazonalidade de mercado, e quando nós temos esse posicionamento,
que descobrimos um grande parceiro comercial, que é a China. E eu estou nesse mercado da China desde 2014, acompanhando, tratando. Inclusive, tem um projeto meu lá para a China, para nós desenvolvermos alguns abatedouros frigoríficos. Eu fui procurado por alguns contatos lá dentro da GACC para isso. A gente acaba colocando o país, mesmo que haja uma necessidade de volume. No meu entender, nós colocamos o país e esse setor importante, que é o do agronegócio, num fator de risco muito alto. Enquanto nós estamos exportando, fomentando a cadeia toda, seja de grãos ou de proteína, com foco nesse país, e qualquer recessão de mercado que aconteça, e isso aconteceu agora com o próprio suínos e bovinos, quando a China, dentro de um tempo determinado, parou com as suas importações por questões de final do ano, enfim, que o mercado consumidor da China reduziu as compras, nós já acabamos sentindo no mercado nacional o reflexo disso. O Brasil, de uma certa forma, por ser, como o senhor bem falou, uma das referências da FAO, a FAO fez um estudo no ano passado, considerando esse fator até 2050, da necessidade onde a população mundial passaria de 7 a 8 bi para em torno de 10 a 11 bilhões de pessoas. Eles fizeram essa análise, esse estudo, a partir dos países que teriam condições de gerar uma produção capaz de atender essa grande necessidade por alimento mundial. Quando eles analisaram, eles fizeram alguns pontos, eles tiveram alguns pontos específicos com relação a clima, capacidade hídrica e população urbana. Nesses 3 quesitos aí, 5 países já se destacaram: Estados Unidos, Rússia, Brasil, China e Índia. Mas quando os fatores começaram a ser analisados com um pouco mais de intensidade, ao longo, sempre comparando o ano todo, de janeiro a dezembro, Estados Unidos e Rússia tiveram o fator climático como um problema para que eles pudessem manter essa capacidade produtiva, focando na necessidade de alimento mundial. A Índia ainda é um país que está em desenvolvimento tecnológico. E o Brasil e a China se destacaram como países com essas condições. Quando a gente fala da China, a gente imagina aquela população de 1,5 bi, 1,4 alguma coisa bi, que não tem um número muito exato, mas a China tem uma grande capacidade de se reinventar ou de se modificar ou se moldar de uma forma que nós, Brasil, a partir da nossa, do nosso clima favorável, do nosso solo, nós ainda não tivemos capacidade de desenvolvimento baseado numa necessidade do mercado interno, com base em dados, de uma representatividade que nós não temos das fronteiras para fora. O Brasil tem dentro das suas grandes representações associações e grandes tradings. Nós não temos uma bandeira do agro lá fora que mostre o que o nosso agricultor tem de melhor, o que o nosso produto tem de melhor, o que a nossa proteína tem de melhor, para que nós passamos a deixar de ser o país do volume e passamos a ser o país do valor agregado. E quando a gente analisa essa necessidade, essa carência mundial por alimentos até 2050 e essa potencialidade do Brasil, a gente volta os nossos olhos das fronteiras para dentro e a gente acaba vendo uma série de fatores negativos, que é interessante que todo mundo entenda que a exportação recorde é um fator gerado, ou foi um fator gerado, por uma falta de demanda de alimentos lá fora e também porque o dólar chegou a valores excepcionais. A gente não sabe onde é que o valor do dólar vai chegar. E isso tem compensado, esse valor do dólar, o alto custo de produção que nós estamos tendo antes e dentro da porteira. Esse valor do dólar tem maquiado e muitas pessoas, de uma maneira geral, não têm falado no custo operacional e na margem. Então, o Brasil tem todas as condições para ser o celeiro do mundo, isso eu não tenho dúvida. Mas nós precisamos realmente botar o pé na terra, analisar o que o mercado internacional tem de melhor para nós programarmos o Brasil, desenvolvermos projetos, que eu tenho certeza que o Brasil hoje não precisa mais de dados estatísticos. Eu acho que qualquer ministro, qualquer secretário da Agricultura conhece a nossa potencialidade de início a fim. Então, hoje está nos faltando ações, está nos faltando acompanhamentos, assistências, programas, e o mais importante, tem faltado no Brasil informação.
Nós não temos tido informação e políticas agrícolas específicas para que o nosso produtor, a partir de um endividamento rural muito grande que nós temos, possa ter, a partir desse projeto, para resolver o problema do endividamento, programas de desenvolvimento e políticas agrícolas que proporcionam a ele uma estabilidade maior de produção, preço e produto de valor agregado, fazendo com que ele saia dessa situação de endividamento, sem que, a curto prazo, ele possa viver isso com intensidade de novo. Então, o Brasil tem potencial. Sim, olha, nessa linha de raciocínio que você desenvolve, eu gostaria de colocar um problema, que nós estamos à véspera de enfrentá-lo. Discute-se no Congresso a reforma tributária. Estão de olho na produção, estão de olho nos lucros dos produtores rurais, especialmente, como você disse, em razão da alta do dólar, né, em relação ao real. Então, os produtos estão sendo exportados por valores nunca antes alcançados, né? E aqueles que não conhecem o drama que vivem os produtores rurais já almejam colocar a mão grande para tirar um pouco e colocar nos cofres do governo, na forma de tributos. Então, há uma tentativa de tributar a produção rural. E eu quero saber da preocupação do agronegócio, das entidades que representam a agricultura, especialmente a produção agrícola, em relação a essas duas propostas, ou três propostas de reforma tributária, uma mini proposta do governo, mais uma proposta que está no Senado e outra que está na Câmara, em qual a visão dos representantes do agronegócio em relação a essa possibilidade de tributação que certamente vai elevar o custo da produção no nosso país, porque, evidentemente, se nós olharmos outros países, se nós pesquisarmos, nós vamos verificar que, além da isenção tributária ou das baixas taxas de tributos, nós temos subsídios que são estímulo à produção agrícola. Então, nós estamos distantes dessa realidade e há barreiras alfandegárias, não alfandegárias, que também nos colocam em desvantagem. O modelo tributário nos coloca em desvantagem no momento de concorrermos com exportadores de outros países. Então, essa é uma questão da maior importância nesse momento e eu gostaria de ouvi-lo a respeito, até porque nós temos que nos posicionar brevemente lá no Congresso Nacional. Senador, se nós formos analisar o setor do agronegócio como um todo, e nós pegarmos os setores que os compõem, vamos pegar a pecuária de leite, a pecuária de corte, a própria agricultura familiar, que hoje, para mim, a nível de Brasil, nós estamos muito aquém daquilo que nós precisamos, ou que nós podemos alcançar, mas quando a gente analisa a cadeia, quando a gente analisa o agro, o campo, a transformação e a parte comercial, eu garanto para o senhor e para todos que não é o produtor rural que vem tendo a maior lucratividade ou é o produtor rural que vem tendo o maior lucro com todo esse cenário positivo que é colocado com relação à exportação recorde, por exemplo, do soja, do milho e da proteína animal. Não está havendo, assim, um trabalho mais a fundo para mostrar mais clareza aonde é realmente que estão acontecendo as maiores lucratividades quando o assunto está ligado à produção no campo, né, seja agrícola ou seja pecuária. Se nós analisarmos hoje a questão do endividamento do produtor rural, e isso eu conversei em Brasília, quando eu fui conversar com a ministra e com a sua equipe, como que eu intitulo o Brasil, ou eu posso afirmar que o agronegócio, e a gente sabe pelos números, né? Números finais, números brutos, que o agronegócio tem essa representatividade importante para a economia brasileira. O agronegócio tem gerado empregos, porém, quando a gente pega custo de produção, quando a gente vai fazer o cálculo do produto final, do preço final do produto para o produtor rural, levando em consideração essa questão de custos altos, endividamento, agora, a partir do que está sendo falado e analisado, a penhora, né,
das propriedades rurais, como que num momento desses, que eu preciso não somente fomentar uma produção, mas eu preciso melhorar a qualidade desse produto para que nós possamos ter duas opções de negócio. Ou nós temos uma opção de negócio baseado no volume com a margem menor, ou nós vamos ter uma opção de negócio relacionada a um produto de mais qualidade, mais valor agregado, porém num volume menor, que venha a garantir nessa situação a lucratividade para o produtor. Essa questão que está sendo debatida nessa reforma tributária hoje, eu analiso o cenário como realmente vai ser um momento que o produtor rural ele vai ficar totalmente de mãos atadas. Quando a gente analisa o pequeno e o médio produtor pelo Brasil, e eu tenho certeza no que digo, hoje, se o Brasil quiser mudar o seu cenário a título de aumentar a exportação sem comprometer o mercado interno, que é o que está acontecendo, a exportação recorde, ela tem gerado um caos aqui dentro do Brasil pela falta de produtos, e que essa falta de produtos tem gerado problema para algumas classes produtoras. Se nós não soubermos equalizar a exportação e fomentando no mercado interno o pequeno e médio produtor, como nós vamos conseguir essa estabilidade que a gente tanto busca? E uma reforma tributária hoje, nas condições que o produtor rural vive, onde ele não tem políticas agrícolas específicas, que a partir de uma variação de mercado ou da própria moeda dólar, que no final ou no início, né, de uma nova safra, ela compõe todos os meus custos operacionais. E se eu não, como a gente diz, amarrar um negócio que lá no final eu consiga sustentar o preço do dólar, essa instabilidade pode gerar prejuízos em todas as esferas. Como que eu analiso uma reforma tributária hoje em cima do produto lá na propriedade rural, se esse produtor já está vivendo momentos críticos há muito tempo e nada tem sido feito para que ele consiga voltar a produzir de novo no campo, com uma certeza que as políticas agrícolas vão proporcionar para ele uma maior tranquilidade para que ele produza mais, ele consiga comercializar melhor, deixar lucro para a sua propriedade rural e pagar o seu endividamento. Eu acho que agora a proposta essa proposta de reforma tributária, ela deve ser muito bem pensada, muito bem analisada, porque no momento que nós estamos vivendo, se o mercado da China hoje, por exemplo, e isso pode acontecer porque eu já vivi isso no mercado da Europa, quando nós trabalhávamos diretamente com proteína animal, com a carne bovina. Se houver qualquer revés de mercado, e nós tivermos, a partir desse fomento que eu analiso errado, desse direcionamento de todo um setor para um mercado apenas como o da China, se houver qualquer revés de mercado, que pode ser de 10% a 15%, a partir da China estreitar suas relações com os Estados Unidos, por exemplo, e nós tivermos uma reforma tributária dessas, nós vamos estar levando, com certeza, o produtor rural e a nossa capacidade produtiva, porque eles não vão ter uma sustentabilidade financeira, para a beira de um abismo, provavelmente com uma capacidade de reversão muito difícil, viu? Bem, Celso Ricardo, além deste ponto, né, gostaria que você colocasse o que o governo poderia fazer além da porteira. Nós sabemos que o nosso produtor é considerado imbatível em matéria de competência, não há nenhuma dúvida em relação à sua capacidade de produzir. E, evidentemente, o privilégio que nós temos desse patrimônio incrível, que é a terra fértil que temos, né? Que, aliás, tem que ser um patrimônio preservado, que ele será repassado às futuras gerações, que desse patrimônio também arrancarão a sua sobrevivência. É por isso que eu digo, e depois também vamos comentar um pouco sobre isso, que o produtor rural é um preservacionista e não um depredador do meio ambiente, porque ele sabe que é importante preservar para ter a propriedade rica e fértil a ser repassada para as futuras gerações. E eu queria que você discorresse um pouco sobre o que o governo tem que fazer para melhorar as condições de quem produz além porteira, né? Eu sei que tem questão de armazenagem, tem questão de financiamento do plantio, da comercialização,
tem o Custo Brasil, que eleva o transporte até o porto, a questão da tecnologia também, que nós somos os maiores exportadores do mundo em vários produtos, não é? Além da soja, tem o café, tem a carne bovina, tem o suco de laranja, somos os maiores exportadores do mundo, apesar das dificuldades que temos na relação com os governos de modo geral. O que os governos poderiam fazer para impulsionar a nossa produção? A questão da tecnologia, por exemplo, nós abordamos os avanços tecnológicos, quando a gente tem aqui em Cascavel o show rural, ficamos impressionados com os avanços tecnológicos, ou lá na feira de Ribeirão Preto, da mesma forma, né? Mas nós temos que considerar que mais de 70% dos produtores rurais não têm acesso aos avanços tecnológicos, né? E você fez referência à agricultura familiar. Por exemplo, não temos acesso à internet. 80%, me parece, ou 72% também dos produtores rurais não têm acesso à internet, aos benefícios da internet. Então, diga aí, Celso Ricardo, você com a experiência que tem com essa vivência e com essa relação com os empreendedores do agronegócio, que você recomendaria ao governo fazer nessa hora? Senador, o senhor tem acompanhado, nós todos temos acompanhado, e eu vou dar um exemplo do que nós podemos fazer, um dos exemplos apenas, que está relacionado com a carne bovina, com a cadeia, com o número de animais abatidos. Nós temos visto que o Brasil é, né, o maior exportador de carne do mundo, mas, como eu disse, é um país que exporta volume, e vale fazer uma ressalva assim. O Brasil hoje, quando nós analisamos os 20 maiores exportadores de carne do mundo, o Brasil tem na sua carne, no valor da sua carne comercializada, uma desvalorização entre 20% e 40%. Eu fiz uma live há pouco tempo atrás, onde eu mostrei, a partir de umas mudanças geográficas no mapa brasileiro, as predominâncias com relação ao rebanho bovino nacional. Então, o Brasil hoje ele está se preocupando muito, ou está focando muito em volume e quantidade de cabeças que nós temos à disposição para abate. Vale lembrar que o Brasil tem, dentro da sua normalidade de abate de animal por dia, um valor em torno, quando nós estamos na nossa capacidade máxima, algo em torno de 88 mil cabeças de gado. Eu passei desenvolvi trabalhos em 14 estados brasileiros, e pude analisar a partir das escalas de abate, considerando rendimento de carcaça, considerando rendimento de desossa, né, custo operacional, margem e preço final, que 20% a 25% dos nossos animais que estão sendo abatidos, eles apresentam uma qualidade ideal para que nós possamos ter bons resultados e, a partir daí, bons preços comercializados. A partir da sua pergunta, eu analiso assim, nós não temos... Para desenvolver o agronegócio dentro da sua totalidade, o Brasil não pode focar em uma situação apenas. Nós temos, como eu disse, um mercado internacional crescente, mas nós temos um mercado interno que corresponde, se nós analisarmos tudo que produzimos, e aí é uma grande situação, uma situação importante que eu quero ressaltar, o mercado interno ele fica praticamente com 70% do que o agro produz. Mas, quando analisamos o agro, e o senhor bem falou, o acesso às informações, e eu coloco aqui um exemplo do Plano Safra. O Plano Safra, conversando com a ministra, ela estava muito preocupada com volumes e valores. Porém, os valores oferecidos para o Plano Safra, ou pelo Plano Safra, eles são de uma maneira muito mais fácil e acessíveis para os grandes produtores. E hoje o Brasil precisa facilitar ou desburocratizar o acesso a esses valores para o pequeno e médio produtor. Começa por aí. O governo tem que focar por quê? Quando a gente anuncia juros de 4%, os bancos privados, de uma certa forma, eles têm agregado a essas margens de 4% alguns serviços que eles, bancos, oferecem para poder liberar o dinheiro. Então, cabe aí uma fiscalização em cima desse
desse trabalho. Mas quando a gente fala de Brasil, faltam programas de desenvolvimento. Eu lhe confesso que na nossa reunião em Brasília, e por isso que eu digo que nós, qualquer ministro que venha a assumir o Ministério da Agricultura, eu acho que nós não temos mais como perder tempo com análises e com números estatísticos. Eu acho que isso é importantíssimo, mas hoje todos nós conhecemos o agronegócio e sabemos aonde que estão os problemas. O problema é que o agronegócio brasileiro ele tem vivido, de uma certa forma, um marketing baseado em pontos específicos. Agricultura familiar, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais. E quando a gente fala em agricultura familiar e Brasil, nós temos que lembrar do Pará, do Maranhão, do Mato Grosso. Então o Brasil não tem oferecido condições para o desenvolvimento desse pequeno e médio produtor ou da agricultura e da pecuária de uma maneira geral. O Brasil não tem um programa de desenvolvimento genético onde ele venha a oferecer programas também para um melhor manejo e também para a produção de pasto. De uma certa forma, o brasileiro, o pecuarista no Brasil, ainda não consegue desenvolver uma boa pastagem para os seus animais. Programas de desenvolvimento, por exemplo, ou de orientação para um manejo rotacionado para o pequeno produtor, que ele tem a sua roça de mandioca ou aipim, como cada região define, mas ele também possa ter ali 5, 10, 15 cabeças de animais a partir desse manejo rotacionado para negociar e melhorar a sua condição financeira. Então, o Brasil e o governo, de uma certa forma, têm vivido desse marketing da exportação recorde, e isso eu estou dizendo, por quê? A ministra Tereza Cristina me disse que estava muito preocupada com a pecuária de corte, muito preocupada com o produtor de cacau, com o endividamento do produtor rural, e foi aí que ela me pediu para me levar algumas observações, porque lá no Ministério da Agricultura não estavam conseguindo achar o caminho para resolver esses problemas. E o que mais me impressiona, senador, e que nós precisamos mudar, é que os dados estatísticos apresentados ou calculados pela Conab, isso a partir de um dos representantes que lá estavam na reunião, eles são feitos e baseados em uma análise de 3, 4 propriedades para cada produção e em cada região. Isso não é realidade, está nos faltando viver o agro com mais intensidade para que esse volume, esse marketing de exportação recorde, que é muito bom para o Brasil quando o dólar está nesse valor, porque nós temos divisas para o país e a economia se fomenta de uma maneira macro melhor. Mas nós precisamos estabilizar o mercado interno para que haja produção e isso não venha a refletir negativamente essa exportação para que algumas culturas, por exemplo, que nem o produtor, a pecuária, né, a produção de suínos, venha a sofrer, como está sofrendo agora, né, a partir de um mercado direcionado para a China, e quando esse mercado reduziu as compras, com a alta exportação de soja, que é impressionante, estamos exportando soja a $350, estamos importando soja a $450, esse número varia um pouquinho. Qual é o fundamento da exportação recorde? Então, nós não podemos, o governo tem que trabalhar de uma maneira organizada com o mercado externo, fomentar a produção dentro do país, seja a produção de leite, a produção de carne, a produção de grãos de pequenas e médias propriedades, a partir de um órgão regulador, que eu entendo que seja a Conab, a partir dos nossos armazéns, que estão com os estoques praticamente zerados, a gente consegue atender o mercado externo com um produto de mais qualidade, a gente consegue manter o preço e a produção e o volume interessante para que o mercado interno se desenvolva, e a partir daí a gente consegue estabilizar, como eu me preocupo muito, estabilidade e equilíbrio dentro do mercado nacional para que a gente possa manter ou estabilizar ou equalizar os resultados para o produtor rural, assim como para as indústrias, a parte de transformação e beneficiamento. Eu entendo que esse é o caminho. Você falou em marketing da exportação, e eu me lembro aqui de um outro marketing importante. Como vai o nosso marketing da preservação ambiental? E parece que há uma ausência de um marketing competente em relação à preservação ambiental no Brasil, para que o mundo conheça a nossa realidade, para que as versões não preponderem, né, de um país destruidor, de um país depredador do meio ambiente.
Eu faço questão, diante de um representante do agronegócio, de dizer da minha experiência como governador do Paraná com os agricultores, no que diz respeito ao modelo de preservação ambiental aqui idealizado. Aqui começou o plantio direto, não é? Que foi um avanço em relação à preservação ambiental, porque você evita a aração e o gradeamento, né, da terra. Você, com isso, aliás, nós fizemos aqui o manejo integrado dos solos e das águas, né, com aquele murundum em curva de nível para conter o processo erosivo. As águas das chuvas levavam a fertilidade do solo para os rios e os lagos, e com esse manejo integrado dos solos e das águas, que realmente integrava as propriedades rurais num programa de microbacia, não é? Ele conteve a erosão, preservou o meio ambiente, porque recuperou matas ciliares, evitou a poluição dos rios e das águas. Esse modelo, esse programa, que nós chamamos de Paraná Rural, ele foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial, e foi implementado em cerca de 18 países. Consta lá no site da ONU esse programa. Por isso, eu aprendi que o produtor rural é preservacionista. Ele precisa ter governantes que realmente voltem os seus olhos para o campo e contribuam para que ocorra uma compatibilização entre a necessidade imprescindível da preservação ambiental e esta ambição de prosperidade, de progresso, de desenvolvimento. É possível compatibilizar os interesses do progresso e do desenvolvimento com a necessidade inadiável de preservação ambiental, que tem que ser uma lição de amor à vida permanente. Eu acho que nós estamos falhando em matéria de marketing, e eu gostaria de ouvir a sua opinião a esse respeito. Senador, eu acho que nós estamos totalmente perdidos hoje na questão meio ambiente, analisando a proposta de gestão do atual ministro do meio ambiente aqui no Brasil. É que tudo tem que existir uma certa ligação. Nós temos que entender que o agronegócio, ele tem essa grande importância que ele tem economicamente falando. Hoje, se nós trabalharmos a produção sustentável com esse entendimento e com essa atitude, buscando a preservação, mostrando para o mundo que nós temos condições de produzir, sim, sem promover o desmatamento, e aí eu volto no que o senhor havia comentado lá atrás, o nosso produtor rural realmente ele é um exemplo. Se o Brasil hoje, se o agronegócio hoje está onde está, é graças 100% ao produtor rural brasileiro. Porque nós precisamos diferenciar o produtor rural verdadeiro e aqueles aventureiros que procuram, de uma certa forma, se dizer, né, do agronegócio, porém que estão aí os grileiros lá no norte do Brasil, que esses promovem o desmatamento, mas é importante que se diga que o Brasil, hoje, para aumentar a sua capacidade produtiva, seja de grãos ou de carne bovina por animal abatido, ele não precisa derrubar um pé de árvore sequer. Nós estamos, como eu digo assim, quando eu analiso a taxa de desfrute dos animais abatidos aqui no Brasil, com os animais abatidos nos Estados Unidos e Austrália, que são as grandes referências de produção de proteína animal, o Brasil está muito aquém dos nossos grandes concorrentes, em rendimento de carne, né, em produção de carne por animal abatido, assim como qualidade. E hoje, para nós plantarmos e colhermos mais, eu acho que vem a partir da tecnologia, da disponibilidade da tecnologia para todos, vem através de programas de incentivo e de orientação para o produtor rural brasileiro. E aqui eu dou um exemplo. Nós acabamos com o produtor de arroz no Brasil quando nós tomamos a iniciativa de vir a público, recentemente, a ministra veio da Agricultura, falando quando nós tivemos o problema do preço do arroz nas gôndolas dos mercados, né? Eu pego o preço do arroz, mas nós tivemos outros produtos que tiveram um aumento absurdo. Qual foi a iniciativa do governo? A partir de uma afirmação da ministra, nós iríamos importar arroz com tarifa zero para que os preços nas gôndolas baixassem. Eu fui um dos primeiros a dizer
que essa atitude ela ia quebrar ainda mais com o produtor rural, porque não é o preço do produtor rural para a área comercial, para os supermercados que está alto. Nós temos no meio aí o beneficiamento e a transformação. É nesse ponto que o governo não se atentou e fez uma afirmação, né, que nos deixou até um pouco perplexo com a relação da importação de arroz a tarifa zero para abastecer o mercado e com isso baixar o preço. E aí eu faço um adendo também para a tal da situação que está sendo gerada a nível de Brasil, e eu vou chegar na sua resposta com relação ao produto e à produção sustentável, que o Brasil vem defendendo que nós devemos nos concentrar em fazer do Brasil um país livre de aftosa sem vacinação. Isso é um marketing regresso que vai nos criar um problema muito grande, porque quando nós analisamos a partir desse marketing livre sem vacinação, não existe um mercado mundial que vai pagar para a carne bovina brasileira um preço que seja compatível ou que vale a pena correr o risco de nós termos o surgimento de aftosa aqui no país, devido às fronteiras que nós temos, devido a essa procriação de javali, que é um animal que pode transmitir a aftosa. E aí eu chego no marketing que nós podemos ter a partir de uma Europa, por exemplo, que aí sim ela tem condições de nos pagar volume para todos e valor agregado a partir de produtos e produções orgânicas ou produtos e produções baseados na sustentabilidade. O Brasil não é um país de programas, ele não é um país que planeja o agronegócio. E isso é o maior problema que nós temos. Vivemos da sazonalidade ou da falta de capacidade dos nossos concorrentes em abastecer o mercado, sendo que nós poderíamos, a partir da nossa capacidade e de tudo que flui a favor, ser um país referência, até para as próprias bolsas internacionais, um país referência de produto de qualidade, de um país que se preocupa com o meio ambiente e de um país que leva ao consumidor, seja ele nacional ou internacional, um produto de alta qualidade, um produto com selo de garantia, baseado numa produção que respeita, em primeiro lugar, o meio ambiente e garante a ele, produtor, um produto que vai atender a todas as exigências, ou as exigências dos maiores críticos, vamos dizer assim, do Brasil, do mundo, com relação a produto de qualidade. Sem dúvida, Celso Ricardo, eu acho que o produtor brasileiro pode ser um grande exemplo de militante da produção sustentável. No Paraná, esse programa nos permitiu aumentar a produtividade. Ao preservar e ao adotar os cuidados, por exemplo, os abastecedouros que evitavam a poluição dos rios com vasilhames que levavam, ao buscar a água, levavam o agrotóxico para contaminar os rios, não é? A adubação verde, enfim, os murunduns, a recuperação das matas ciliares, isso mudou até a cor da água dos nossos rios. Sobrevoando o Paraná, nós verificávamos antes uma água barrenta e depois desse programa uma água muito mais limpa e o produtor colhia mais. Há depoimentos de produtores rurais que consagram a elevação da produtividade em razão desse programa de preservação ambiental, compatibilizando, eu repito, os interesses da produção e da preservação. Então, esse estímulo tem que vir da autoridade governamental, tem que estar presente. É por essa razão que é importante um instrumento como o Ministério da Agricultura para estabelecer essa interação com produtores, né, nesta orientação, e produzindo esse marketing competente para que o mundo saiba que aqui há uma preocupação, sim, com a preservação ambiental. Eu fiz referência a esse programa do Paraná. Certamente nós encontraremos em outras localidades programas que devem ser utilizados assim como exemplo, né? Porque essa deve ser uma missão dos governantes. Eu fiz referência também, você fez referência à agricultura familiar. É fundamental que
os governos atuem nessa direção. Mas antes, quando nós falamos em impostos, eu me esqueci de dar um exemplo, porque não é apenas o governo da União, não é, que é responsável pela cobrança de impostos. Os governos estaduais cobram o ICM da carne, por exemplo. Né? Sim. E me lembro que quando governador do Paraná, a taxa de imposto do ICM da carne era 17%. E chegou um momento em que nós constatamos que havia uma grande sonegação, porque meu pai era produtor, né? E ele me contou que um dia ele chegou no frigorífico e o frigorífico queria comprar sem nota. Ele disse, olha, se o pai do governador vende sem nota, imagine o que vai acontecer nesse estado com os outros, não é? Então, o que nós fizemos? Nós reduzimos o ICMS de 17% para 7%, e sabe o que ocorreu? Aumentou a arrecadação do setor em 300%. Por quê? Porque o produtor, o pecuarista, entendeu que valia a pena pagar o imposto, porque aquele imposto não era uma exploração, era um imposto justo, e, sobretudo, a receita era bem aplicada pelo governo. Nós crescemos, a receita do Estado cresceu 300% com a redução do percentual do ICM sobre a carne no Estado. Então, veja que, quando se fala numa reforma tributária e quando se fala em tributar os produtos agrícolas, é preciso ter a exata noção da repercussão disso, não é? Então, eu gostaria também que você dissesse algo mais que o governo deveria fazer nesse momento, não é? Eu não sei ainda o que é essencial nesta hora. A questão de seguro, não é? Uma política de seguro que encoraje o produtor a plantar, né? Sem receio de, em função de uma intempérie, ele perder a produção e perder o investimento. Essa questão que me referi, que para alguns pode não ser importante, mas da facilitação para acesso à internet, né? 72% dos produtores rurais no Brasil não possuem acesso à internet. Eles não podem verificar como é que está na Bolsa de Chicago o preço da soja, né? Então, essas são questões. E para a agricultura familiar, o que você recomendaria ao governo nesse momento? Porque nós sabemos da importância do pequeno produtor rural. Eu só vou fazer uma colocação que o senhor falou sobre o frigorífico, porque eu me criei dentro de frigoríficos e escutei vários donos dizer que se não houvesse sonegação, não havia condições de manter os frigoríficos abertos. Então, isso que o senhor, esse comentário que o senhor fez, infelizmente, e foram por essas razões e outras que muitos frigoríficos no Brasil fecharam as portas, não foi por questões mercadológicas, não foram por questões governamentais, e sim por falta de gestão e entendimento daqueles que se colocaram à frente como responsáveis das operações. Mas quando a gente fala em agricultura familiar, senador, eu acompanhei em alguns momentos pelas redes sociais e até pela própria internet, que, de uma certa forma, as informações diziam que o Brasil tinha algo em torno de 90% dos seus municípios, né, com agricultura familiar desenvolvida. Se nós formos analisar hoje a produção de orgânico, por exemplo, que ela tem uma ligação muito forte com a agricultura familiar, e nós analisarmos o Brasil como um todo, eu volto a dizer que, se eu quiser que o Brasil, eu digo eu dentro de uma proposta que eu tenho, e que eu levei essa proposta para o Ministério da Agricultura, a gente não pode trabalhar com pontos específicos, nós temos que analisar sempre o macro como um balizador ou um formador de indicadores que vão me levar para um maior ou menor investimento para determinadas regiões e culturas. Mas a agricultura familiar no Brasil, se nós analisarmos de norte a sul, nós temos aí talvez 20% ou 30% dos municípios desenvolvidos. E eu acho que eu estou sendo bem otimista com essa informação. A agricultura familiar no Brasil hoje, ela é carente de assistência técnica. Nós temos a Emater em algumas regiões do Brasil,
que ela é o grande esteio, né, a grande ferramenta, o grande auxílio que o pequeno produtor tem. Mas nas grandes maiorias, principalmente falando no norte e nordeste, falta assistência técnica para o pequeno produtor. Ele não tem condições de mexer ou movimentar uma terra, dali a pouco fazer uma correção de solo, ele pode não ter acesso à semente, enfim, ele é carente praticamente de tudo aquilo que ele precisa para produzir. E hoje um custo de uma pequena propriedade, ela gira em torno, por exemplo, de energia. O Brasil tem condições, eu acredito, de fazer um trabalho a partir de parcerias. O próprio Ministério da Agricultura teria que encabeçar isso, fazendo um trabalho, e aí o senhor pontuou muito bem, da maneira que o senhor colocou. Eu acho que o agronegócio, como ele virou, assim como a palavra custos, uma palavra muito, muito comentada no Brasil, nesses momentos eu acho que as secretarias de agricultura municipais vivem em um mundo, a Secretaria de Agricultura Estadual ela vive num outro mundo e o Ministério da Agricultura vive no mundo dele. Eu acho que agora é a hora de aproximação, porque o agricultor, o pequeno agricultor, está fechando as porteiras das suas pequenas propriedades, está vindo para as cidades, eles estão abandonando, né, as suas atividades, e eu faço aqui duas observações. Eu faço uma observação com relação à produção de leite no Brasil. Nós somos o quarto maior produtor de leite do Brasil e o produtor rural, o produtor de leite vive à beira da miséria por falta de incentivos. Hoje nós temos políticas para importação de leite, falta um órgão regulador a partir das margens de lucro dos grandes laticínios, para que nós possamos pagar um preço mínimo justo para o litro de leite para o produtor. Eu já fiz essa conta, a partir das margens dos grandes laticínios, é possível sim manter um preço mínimo justo, e também faço uma observação para a falta de assistência, né, para a produção de cacau no Brasil. Nós saímos de um país que era altamente suficiente em termos de produção de cacau, e a partir, vamos voltar 30 ou 33 anos atrás, que o grande terrorismo para mim que teve, que foi a implantação da vassoura de bruxa no sul da Bahia, na região de Ilhéus, e que até hoje não foi resolvido, ele tem servido de marketing para algumas pessoas naquela região, porém também não está sendo resolvido, e que colocou o Brasil como um grande importador, e pasme, né? Um grande importador para sustentar o mercado interno. Hoje o Brasil, eu acredito, se voltasse a produzir cacau dentro de todas as suas extensões, as antigas extensões e propriedades produtoras, nós atenderíamos só o mercado interno. Porém, o Brasil deixou de dar assistência e o mais importante, hoje os programas que eu falo de desenvolvimento, de assistência técnica, de abertura de mercados, eles não exigem grandes valores, talvez nem valores significantes financeiramente falando. Nós resolveríamos com assistência técnica, com esse desenvolvimento de programas, por exemplo, que nem a produção de cacau, e nós produzirmos mudas resistentes à vassoura de bruxa, que nós venhamos a punir aqueles que cometeram esse ato terrorista e que até hoje estão circulando por aí dentro de uma normalidade. Então, pegando o exemplo da agricultura familiar, que trabalha à mercê do acaso, na grande, né, falando do grande Brasil, do grande território que nós temos uma produção de leite abandonada, onde não existe assistência, nem acompanhamento e nem políticas específicas, assim como falta para a produção de grãos também. Nós resolvermos o problema do endividamento do produtor rural é bom, mas a partir de políticas agrícolas específicas, nós vamos garantir a esse produtor que ele pode vir a aumentar a sua produção de soja, de arroz, de milho, de café, que a partir de uma política agrícola feita por quem entende, qualquer revés que o mercado ou qualquer situação climática, por exemplo, venha oferecer, ele, produtor rural, não vai entrar de novo naquela preocupação de como vou pagar as minhas contas, porque ele vai ter, a partir de um seguro agrícola, que nem o senhor falou, ou de um seguro que venha a passar a ele informações sobre mercado e disponibilidade, por exemplo, que nem no Rio Grande do Sul, a partir da seca, uma política agrícola que venha garantir a ele, produtor rural, a capacidade de ele ter implementos para fazer, né, uma parte irrigada de sua produção, e isso nunca saiu do papel, talvez não tenha nem entrado. Então, nós somos carentes realmente, senador,
de assistência técnica, de programas de desenvolvimento e o mais triste, de interesse daqueles que se dizem representantes ou gestores do agro em resolver os problemas. Porque eu acredito, se nós tivermos o bom senso de sentarmos e analisarmos algumas propostas, o agronegócio ele pode passar de uma representatividade de PIB, seja de 28% ou 30%, ele pode ainda oferecer um crescimento muito significativo e a importância desses valores gerados a partir dessa comercialização junto ao mercado externo, sem desamparar o mercado interno, nós podemos, aumentar nossa produção de uma forma a nós realmente atingir aquilo que a FAO fala, que o Brasil até 2050 pode dominar praticamente 50% do mercado mundial. Muito bem, Celso. Você falou aí no sul da Bahia e eu me lembrei, quero mandar um abraço aos baianos lá do sul. Eu estive lá conhecendo a vassoura de bruxa, conhecendo o trabalho que os cacaueiros realizam e as suas reivindicações que são feitas e não são atendidas. Eu imagino que nós precisamos de gente como você, Celso Ricardo, que tem essa visão relativamente à importância do campo, da produção, do agronegócio, e certamente nós estaríamos melhor se nós tivéssemos governantes com esta visão. Isto é fundamental. É por isso que nós convidamos você para fazer essa conversa. Nós estamos chegando ao final, já 1 hora de conversa, e aí nós temos uma limitação nesse sistema, e vamos ter que concluir a nossa conversa. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, nesse bate-papo. Certamente muitos dos agricultores que nos acompanharam hoje estão reconhecendo que você está dizendo o que é correto, estão dizendo que estão com você nessa luta, nessa empreitada. Quero parabenizá-lo pela dedicação a esta causa do agronegócio no nosso país, que é um patrimônio que nós temos que preservar. Deixo você à vontade para as últimas considerações que você tem que fazer, dirigido especialmente aos seus parceiros do agronegócio, porque certamente eles é que estão nos acompanhando nesse momento. Senador, eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com o senhor, poder passar a minha visão, o meu ponto de vista, e tratar com uma pessoa que se importa muito com o agronegócio, a partir do seu trabalho como governador do estado do Paraná, e eu tenho certeza que os assuntos que eu coloquei no livro que eu lancei esse ano, eles mostram muito bem a realidade do que nós vamos vivendo. E eu, como representante, e por isso que fui a Brasília, porque a ministra da Agricultura me pediu para levar posicionamentos com relação ao cacau e ao endividamento que ela e a sua equipe já faziam 1 ano que estavam tentando ter uma ideia e não haviam conseguido. Então, eu, como representante do produtor de cacau, representante do produtor de leite, e posso dizer representante também da pecuária de corte, porque sei o que o pecuarista vive dentro dos frigoríficos e que até hoje nenhuma proposta foi levada de fato para resolver esse problema. Eu quero dizer para o senhor e para todos que nos ouvem, que vêm nos assistindo, que o meu trabalho, de uma certa forma, ele vai seguir cada vez com mais intensidade e mostrando para todos que o produtor rural brasileiro, o campo, na realidade, antes e dentro da porteira, tem vivido e recebido praticamente o ônus de todo o processo. O bônus tem ficado no meio da cadeia produtiva, seja de grãos ou seja de proteína animal. Eu peço ao senhor, como um dos nossos representantes lá em Brasília, que nós tenhamos condições de fazer com que o agronegócio brasileiro lá fora não seja representado por algumas associações, e essas associações passam os créditos e as informações do mercado externo para alguns dos seus associados. Eu peço ao senhor que o senhor nos ajude a levantar uma bandeira do agronegócio. E essa bandeira ela vai trazer uma valorização para quem produz e para quem transforma nos mesmos patamares. Então, eu lhe agradeço demais a oportunidade, fico à sua disposição para o que precisar, e para todos os produtores que nos acompanham aí em todo o Brasil, o meu forte abraço, e também digo a mesma coisa, contem comigo, porque a nossa luta é grande, e eu tenho certeza que, a médio prazo, a gente vai conseguir mudar esse cenário que hoje vem assolando
o agronegócio brasileiro, porém que vem sendo muito pouco comentado, que são as questões ligadas às margens e aos resultados de quem produz lá no campo. E nós precisamos levantar essa bandeira, e eu tenho certeza que o senhor, como nosso senador, vai nos orientar e vai nos auxiliar nessa luta aí. Muito obrigado, senador. Muito bem, Celso Ricardo. Eu é que agradeço. Sem dúvida, você confirma a tese de que o agronegócio é o grande instrumento de recuperação econômica do nosso país. Nós adotarmos políticas públicas que se voltam para o interior, para o campo, certamente nós vamos arrancar os recursos necessários para elevar a produtividade nacional e promover o crescimento econômico de forma sustentável. E confesso aqui que, quando governador, um dos momentos de maior alegria que eu tinha, um dos momentos mais felizes, é quando nós realizávamos o dia de campo. Realizávamos o dia de campo em todas as regiões do estado, que o governador ficava o dia inteiro no campo, ao lado dos agricultores, ao lado dos produtores, conhecendo as técnicas agrícolas desenvolvidas por ele, ouvindo as suas dificuldades, as suas reivindicações, e fazendo com que eles trocassem ideias entre si para melhorar a sua produtividade. Então, o dia de campo era realmente um momento saudável, não só por estarmos ao ar livre, né, mas principalmente porque estávamos convivendo com aqueles que produzem para alimentar a mesa do mundo, e muitas vezes não são valorizados como deveriam ser pelas autoridades do país. Muito obrigado, Celso Ricardo. Grande abraço, e que você continue nessa luta, construindo o futuro do nosso país. Uma boa noite a todos. Boa noite. Compartilhem esta produção, né? Essa live, e curtam, compartilhem, multipliquem essas ideias. É um serviço que você presta ao país, porque certamente as ideias do Celso Ricardo haverão de chegar aos nossos governantes. Que Deus os proteja sempre. Um grande abraço. Obrigado, Celso. Um abraço, senador.